E aí galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E é finalmente o top 10 Pipoque Nanquim de 2023. Por que 10 entre aspas? Porque na verdade são 15 e foi com muito esforço que eu consegui diminuir o top do Pipoque Nanquim, porque foi muita coisa boa ano passado. Foi muito difícil fazer esse ranking. Até ignorem aqui atrás porque tá um caos. Porque para tirar as coisas foi meio caótico para eu conseguir organizar esse top 10. Vou dividir em duas partes. Talvez acabe até dividindo o vídeo mesmo. Acaba sendo 2 vídeos. Vamos ver qual que vai ser o tamanho que vai ficar essas gravações. Mas eu vou falar no começo dos mangás, que são 5. E depois vou falar dos gibis, que são 10. Então, acabou que deu um top 10 quadrinhos Pipoque Nanquim e um top 5 mangás Pipoque Nanquim. Ano passado, o Pipoque Nanquim lançou 2 livros. Eu gostei bastante dos dois, que foi Heiku, do Robert Howard, e o outro título é o Zona Livre, que é o que ganhou o prêmio Geek da Amazon, né? Que eu também gostei bastante, achei uma ficção científica bem legal. Bem assim, pra mim me lembrou bastante de Neuromancer, inclusive, né? Então fiquei a menção honrosa pra esses 2 livros, que é o Heiku, que eu gostei muito. Pra mim é um dos personagens mais carismáticos ali do Robert Howard. E Zona Livre, que foi o vencedor do prêmio Geek da Amazon 2023, que pra mim teve uma pegada bastante Neuromancer ali e eu gostei bastante, né? É uma ficção científica um pouco mais difícil ali, né? Mais pesada, não é uma ficção científica tão... Pra todo mundo, sabe? É uma ficção científica cheia de termos e tudo mais, assim, mas foi bem bacana, eu gostei bastante, né? Me lembrou bastante o William Gibson. E teve também outra menção honrosa que eu vou falar aqui antes de começar o vídeo, que é os Visões Distorcidas, que foi o primeiro artbook que o Pipoque Nanquim lançou do Junji Ito, que também vale a pena mencionar. Dá pra ver aqui essa caveirinha aqui, ó. Esse aqui, ó, esse é o volume. Esse aqui tem esse rosa aqui, ó. Esse é o artbook, então também vale a pena mencionar. E é isso, bora pro vídeo, bora começar com os mangás. Eu vou fazer em ordem alfabética do título, beleza, galera? Não tem ordem cronológica, nem de pontuação, nem nada. Vou falar dos 5, eles são 5 da mesma forma, são tops da mesma forma e vai estar em ordem alfabética, beleza? Então bora lá. Então a gente começa pelos mangás e o primeiro volume é de uma série que quando o Pipoca anunciou na sua live de 2022 para os lançamentos de 2023 eu fiquei super ansioso, porque era uma série seinen, né, para adultos, completa em 3 volumes aqui pelo Pipoca, saiu lá fora em 5 volumes e era de uma autora também. E tinha essa parte de ser um mangá mais histórico, mais recheado de ação, né? E num tema bem diferente, assim, que pegava mais a parte de ninja, saindo um pouco ali do negócio dos samurais, né? E tudo mais, que foi Borboleta Assassina, volume 1, da Yuka Nagati. Essa moça aqui, ó, é essa caçadora de shinobis renegados, é a Oshou. Quando teve o fim do sistema onde se utilizavam os shinobis, né, pelos senhores das terras e tudo mais, teve aqueles que, em vez de tentarem achar trabalhos para se encaixar na sociedade, se sentiram rejeitados e acabaram indo para o lado sombrio ali da força, né? E o governo em segredo, o Shokunato em segredo, criou esse grupo, né, de caçadores de shinobis formados por shinobis que não foram para esse lado da renegação aí, né? E eles operavam a partir do bairro da Luz Vermelha ali, que é o bairro da Luz Vermelha mais famoso do Japão, que eu esqueci o nome agora, acho que é Yoshikinawa, né? Yoshiwara, quase que acertei. E o disfarce dela lá é de ser uma cortesã de luxo, mas na verdade isso só serve para eles buscarem informações sobre os alvos que eles precisam procurar por ali, né? E cara, o traço da Yuka Nagati é simplesmente maravilhoso. O pacing de ação que ela faz nos quadros também é muito da hora, assim, você sente a ação mesmo passando através do traço dela.
E tem muita história que te pega no coração, assim, né? Essa página que eu abri, inclusive, aqui é de umas histórias que me deixou meio triste, assim, com a reviravolta que teve no final. E a arte é muito linda, ela faz... A Yuka Nagati desenha as personagens femininas de uma forma muito bonita também. E, cara, é muito bom mesmo. Eu vou ser mais curto nas falas aqui, porque tem muita coisa pra gente falar. Mas é um gibi que vale muito a pena. Completa em 3 volumes. Eu já li o volume 2, que saiu esse ano. O volume 3 já tá aqui em casa, é um dos próximos a serem lidos. Eu tô super ansioso. Inclusive, né, começa com histórias meio que desgarradas aí. Só que vai culminando pra uma parada aí que você não imaginava que ia levar, né? Porque ao mesmo tempo, nessa época, tinha perseguição aos cristãos, né? E acaba que esses shinobis renegados acabam se aliando ali a esses cristãos que estavam sendo perseguidos para tentar derrubar o shogunato. Então acaba indo pra um lado que, assim, que no começo da história você nem imaginaria tanto que ia pra esse rumo. Mas é muito, muito bom e vale muito a pena. Pra mim é um dos melhores mangás do Pipoca Nankin ever, né? Então, é isto. Na sequência, a gente vai para um mangá um pouco mais leve, uma coisa que é um pouco mais a minha cara, né? Que é essa parte de romance, né? Eu sou um cara que gosta de romance, mas esse aqui não é só um romance colegial, ele não é um romance colegial, né, na verdade. Ele é um romance que passa por décadas, né? Então aqui a gente tem um mangá que chama Confins de um Sonho, que é da Yumi Sudo. E esse é um mangá josei, se eu não me engano. E ele toca no assunto do Girls Love, né? Então aqui a gente tem 2 amigas, que são essas da capa, que é a Kyoko Ito e a Mitsu Sonoda. E elas são amigas desde a juventude. E, no entanto, elas sempre tiveram uma certa atração uma pela outra. Mas pelo fato da época que elas moravam, viviam, isso era uma coisa que era muito vista com maus olhos, elas nunca chegaram a se declarar uma para outra, até o momento que uma delas chega ali nos 85 anos de idade, né? E só que ela tem uma doença, que é a Kyoko, que é de um transtorno neurodegenerativo, né? Então começa aquela história que a gente vê, a história de trás pra frente, né? Meio que vendo as oportunidades que elas foram perdendo de poderem ficar juntas, sabe? E é muito legal porque geralmente quando tem um gibi, um mangá desse tipo, né? Que envolve relacionamento entre 2 mulheres, vai muito pro lado fetichista, né? E aqui não, aqui é realmente o lado romântico da história, né? E você fica até meio mal, né? Porque você pensa, putz, né? A sociedade na época tinha uma cabeça tão fechada e impediu que essas 2 pessoas que se amavam muito de poderem ficar juntas. E é triste, é bem triste. E a arte aqui da Yumi Sudo também é muito boa. É bem uma arte pra mangá desse estilo, sabe? E cara, foi que me pegou de jeito, assim. Ele foi um dos primeiros do ano passado a serem lançados. Se não me engano, ele foi o primeiro mangá. Veio logo na sequência de um gibi de terror, assim, pesadão. Então foi uma quebra na leitura muito boa, sabe? E eu fiquei bem impressionado, gostei bastante. E é que nem eu disse, né? Sai desse mundo, desse trem do fetichismo e vai realmente pra parada do amor, né? E é bem bacana. É uma história que vale a pena ser lida. E que bom que Pipoca trouxe, né? Porque é um mangá que eu acho que dificilmente sairia aqui no Brasil sem alguma editora pra arriscar tentar lançar esse mangá aqui. E foi um dos grandes acertos do ano passado, na minha opinião. Agora a gente vai pro mangazinho de terror do mestre Junji Ito, que ano passado teve um monte pelo Pipoca Nankin, um por mês praticamente. E foi muito difícil de selecionar um ali que foi o melhor, né? Eu quase pensei em não colocar e fazer um vídeo só sobre o Junji Ito, que o meu primeiro vídeo do canal, antes de ficar mais bem feito as coisas aqui, um dos meus primeiros vídeos foi um top do Junji Ito, que agora tá super desatualizado, tem nem 4 anos esse vídeo, sei lá, mas já tá super desatualizado, porque na época tinha muita pouca coisa do Junji Ito, e hoje a gente tem praticamente o catálogo inteiro do cara aqui no Brasil, então acho que vale a pena fazer um vídeo novo aí do Junji Ito. E o meu favorito do Pipoca ano passado é o que tem as histórias mais grotescas. Contos Esmagadores. Cara, isso aqui
Esse aqui é o terror mais body horror do Junji Ito, né? Só pra você ver pela capa aqui, né? Essa aqui é uma das histórias mais nojentas, que é a história do óleo lá. Que rapaz, que nojo que dá essa história. Nesse encadernado aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14 histórias. A da capa aqui é o menino do glicerídeo, onde a protagonista vive só com o irmão e com o pai. O pai, ele é açougueiro. E a casa toda é cheia de gordura, pinga gordura, o irmão é cheio de espinha, cheio de gordura, o pai é cheio de gordura, o irmão come óleo, e a menina vai vivendo nesse mundo de óleo, de gordura e tal, e ela começa a entrar em desespero, porque aparece uma espinha nela, e o irmão dela um dia some, e do nada ela acorda com o pai dela colocando óleo na boca dela. E assim, é super bizarro, super bizarro e deturpante. E quando você descobre o porquê que o pai dela tava colocando óleo na boca dela, você fica mais ainda, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente também tem uma história aqui do Soul Witch. Tem duas histórias do Soul Witch aqui. Uma é o do animal de estimação do Soul Witch, que é a história que envolve o gatinho dele. Que o gatinho vai ficando doido igual o Soul Witch, que era o gato da família, e ele acaba sendo manipulado ali pelo Soul Witch. E tem outro que é meio que uma história futura do Soul Witch, em que ele se envolve com outra personagem super conhecida do Junji Ito, que é a modelo fotográfica, né? Então assim, né? Imagina o que sai disso aqui, né? O crossover do Junji Ito. E tem várias outras histórias super bizarras aqui, como a do próprio que dá o nome, que não dá o nome, mas é a que é a inspiração pro nome aqui do encadernado, que é Esmagados, que os caras descobrem uma frutinha super gostosa, um mel na verdade, um mel super gostoso, só que você tem que tomar cuidado na hora de tomar ele, porque senão pode acontecer isso aqui com você, do nada. Então assim, é bem louco mesmo. E tem a história também do Arcevo dos Devaneios, que pra quem tem uma coleção que nem a gente aqui, ó, é uma história que mexe com a gente, viu? É uma história que deixa a gente meio louco da cabeça. E cara, é o Junji Ito sendo Junji Ito, mestre do terror. Esse aqui pra mim realmente foi o melhor de todos. Tem muitas histórias bizarras aqui. Tem a dos vampiros. Nossa, é tipo assim, é só bizarrice atrás de bizarrice. Mano, se você tem medo, não leia. Mas se você gosta de ficar com medinho de noite, ficar pensando nas coisas depois que você lê, esse aqui vale a pena. Esse aqui é o Vale dos Espelhos também. Nossa, outro conto extremamente bizarro. Que Contos Esmagadores, quando terminei de ler, eu fiquei com ele na cabeça durante um bom tempo mesmo. Principalmente o crossover lá que o Junji Ito fez o Soul Witch com a modelo fotográfica, ficou aqui, ó, cravado na minha cabeça. Falei assim, nossa, isso é uma coisa que nunca pode acontecer de verdade, senão a população está ferrada. Agora a gente vai para um espectro totalmente de história aqui, né? Saindo de um terrorzão pesadão para uma história de ficção realista ali, né? Quase uma biografia feita pela Chie Shimamoto. E é o Mandala de Fogo, né? Aqui a gente tem a história relatada, né, do Hasegawa Touhaku, né, que foi um dos artistas mais incríveis ali que se teve no Japão, né? E aqui a gente meio que vai acompanhando, tem um marcador da hora, e aqui a gente meio que vai acompanhando a história desse cara, né? E de como ele chegou no patamar que ele chegou ali, virando até o artista oficial ali do Império, né? Do Shogunato. Novamente, a arte é incrível. A arte da Chie Shimamoto é incrível, é muito bonita mesmo. Ela tem um traço super delicado. E a história desse cara tem muitos momentos muito trágicos, só que ela soube trazer leveza, né? E mostrar que apesar de tudo que ele sofreu, né, inclusive a perda de um filho, ele conseguiu levar a vida de uma maneira leve, né? Ele não entrou numa espiral de depressão,
não jogou tudo pra fora, não desistiu das coisas e tudo mais. E o jeito que ela conta a história aqui também, que me fez achar engraçado e gostar bastante, é que eu senti um pouco de pegada do Food Wars, né? No Food Wars, que é um mangá shonen ali da Shueisha, eu não digo... Essas motos do caralho. Eu digo igual Food Wars não no sentido de ter né? Aparecer insinuação, nem nada. Eu digo no sentido que lá no Food Wars, quando os caras experimentavam uma comida que era muito boa, você tinha uma visão não só dos caras falando, nossa, a comida tá boa, mas o artista lá, ele conseguia fazer de uma forma com que você visse eles meio que saboreando aquela comida, tendo várias explosões de coisa e tudo mais, né? O cenário mudava, a vestimenta das pessoas saíam e tudo mais, né? E que ela faz da mesma forma quando eles veem uma obra de arte feita por um cara que ele considerava muito bom, ou até por ele mesmo, quando ele chega no patamar que ele acreditava que ele iria chegar. Você é meio que jogado dentro da obra de arte do jeito que ela apresentava. Você não via só a obra de arte dentro da tela, né? Você sentia as emoções que o cara sentiu através do desenho e não só pela fala dele, entendeu? Não sei se eu consegui explicar direito, mas deixa eu até achar aqui um momento, que é quando o filho dele vai mostrar a obra que ele fez. Aqui, por exemplo, ele fez um desenho, só que tipo, não mostra só a pintura, né? Parece que ele tá tipo voando no dragão. Deu pra entender, né, agora, tipo, mais ou menos. É como se você entrasse no quadro, junto com ele. E pra mim a do filho dele é a mais legal, que é a Cerejeira, que é um dos quadros mais famosos dele, que tem a do filho, aqui ó, tem a dele, que foi a Árvore de Bordeaux, né, que faz parte da coleção junto com um quadro que o filho dele fez, que é da Cerejeira. Deixa eu ver se mostra da Cerejeira, acho que mostra. E aqui é a da Cerejeira, tá vendo? E essas são duas obras de arte muito famosas ainda no Japão. Tanto essa Árvore de Bordeaux quanto essa da Cerejeira. São obras super famosas e renomadas. Então, quando elas ficaram prontas aqui dentro do gibi, você não só via ela na tela, você entrava dentro dessa obra de arte e sentia a paz e a mensagem que ele tentou passar com essa obra de arte. Ficou confuso? Ficou, mas acho que deu pra entender. Então gostei bastante, achei bem legal ter trazido um gibi bem diferente, um mangá bem diferente do que a gente está acostumado. E eu gostei bastante, vale muito a pena e acho que mais gente tinha que ir atrás disso aqui. Não sei como é que foram as vendas, mas acho que deve ter sido boas, né? Sem falar que essa edição aqui, com essa capa prateada aqui, ficou da hora demais. E por fim, na parte de mangás, já deu pra ver eu puxando o gibi, foi um mangá do Osamu Tezuka, que saiu pelo Pipoca ano passado, e era o seu shonen, né? Esse aqui foi antes do Tezuka começar a fazer aquela transição dele de gibis mais infantis para gibis mais adultos, né? Quando o Pipoca lançou o Mu ano retrasado, 2022, eles comentaram sobre essa obra, que foi a partir dessa obra que MW, ou Mu, pôde surgir, né, assim, que foi quando o Tezuka conseguiu aprofundar em temas mais adultos. Então a gente está falando de vampiros, né? Então essa obra aqui a gente acompanha o Topei, que ele vive numa vila remota, onde tem os metamorfos, né, que são esses vampiros, como eles são conhecidos, que eles podem se transformar em diversos animais, em criaturas e tudo mais, né? E quando eles preveem uma ameaça, eles decidem se debandar, né? Então cada um vai para um canto e se misturar com a sociedade humana. E o Topei, ele vai trabalhar pro Tezuka, né? Porque ele gostava de desenhar e tudo mais, e ele acaba indo trabalhar no estúdio do próprio Tezuka. Então o Tezuka, ele tá como um personagem aqui dentro. E o Topei, ele tá doido para tentar encontrar o seu pai, né? Que era um cientista muito importante dentro da própria comunidade ali dos vampiros, dos metamorfos. E, no entanto, nessa busca dele, ele acaba descobrindo que o pai dele não tinha planos tão bons assim. A assistente dele também lá
eles tinham uns planos assim meio que para dominação, né, dos vampiros em relação aos seres humanos, né. O pai dele nem tanto, o pai dele acabou sendo usado ali, mas, né, assim, tem essa virada de jogo onde a gente acreditava que o vilão ia ser que é um cara que ele conhece durante a história, que o Topei acaba conhecendo durante a história. Eu esqueci o nome do cara. O Rock, né? O Rock, ele descobriu esse segredo dos vampiros, de como é que funciona a transformação, como é que você faz os vampiros te obedecerem, e ele acaba se misturando, né, com esses vampiros pra conseguir o que ele queria. O Rock é esse cara aqui, ó. Ai, deixa eu chamar mais melhor. Tá, o Rock é esse cara que tá de terno aqui, e esse é um amigo de infância dele que aparece porque ele ficou preocupado com o que o Rock poderia estar fazendo, né, e tudo mais. Em um certo momento na história, até que acaba que vira o protagonista da história do Topei. Pra esse Rock, você acaba acompanhando mais o Rock e o que o Rock tá fazendo, né, do que o próprio Topei, mas o Topei continua sendo o protagonista principal da história. É uma história bem longa, né, e tem várias reviravoltas, várias coisas que você não imaginaria que ia acontecer no caminho. E uma coisa que deixa bem engraçada é porque, como o Tezuka é um personagem dentro da própria história, ele funciona muito como a quebra não da quarta parede, mas assim, ele quebra a seriedade da história, né? Porque ele tem bastante momentos engraçados e ele que traz bastante da comicidade, né? Porque o Topei é um personagem muito sofrido, o irmão dele, que é mais novo do Topei, a piada é muito repetitiva dele, então acaba te cansando, mas o Tezuka é sempre refrescante, assim, a participação dele dentro da história. E foi bom, né? Geralmente, assim, os do Tezuka não ficam no meu top de mangás do Pipoca, mas o Vampiros ficou, gostei bastante e tô ansioso pro próximo mangá do Tezuka que pode vir aí pela Pipoca Nankin. Bom, então a gente finalizou a parte de mangás, né? Vai ter uma introdução aqui de novo, né? Porque eu não sei se eu vou fazer 2 vídeos ou se vai ficar tudo no mesmo vídeo, depende do tamanho. Mas de qualquer forma, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, tá, no canal. Dê o seu joinha, coloque nos comentários quais foram as suas melhores leituras do Pipoca Nankin do ano passado. E compartilhe com seus amigos. Além do mais, todos os links das nossas mídias sociais estão aqui embaixo. Então vai ter Instagram, Goodreads, Scooby, Guia dos Quadrinhos, MyAnimeList, vai estar tudo linkado aqui embaixo. E também tem o link geral de compras da Amazon. Então, se for comprar alguma coisa, por favor, compre usando o nosso link. E eu vou deixar linkado também todos os gibis que eu falei aqui neste top, né? E agora a gente vai falar dos quadrinhos, que foram 10. Consegui reduzir minha lista de... Tinha quase 20, gente. O Pipoca Nankin lançou muita coisa no passado. E acho que, tipo, quase metade eu gostei. Tipo, achei muito bom. É complicado ser fã demais dos caras, né? Mas eu consegui reduzir a lista para 10. Então a gente teve 5 mangás e 10 quadrinhos. E agora eu vou falar dos 10 quadrinhos que ficaram com as melhores leituras de 2023 do Pipoca Nankin. Vai começar esse top, que vai ser por ordem alfabética também, tá, gente? Então não tem nenhuma ordem específica de qual foi o melhor e qual foi o pior. Todos foram bons do mesmo jeito. Então, começando pela ordem alfabética, faz parte da coleção Caça dos Metabarões. Mas por que ele entrou na frente? Porque é o terceiro volume, chamado de As Armas dos Metabarões. Aqui a gente tem o roteiro do grandiosíssimo Alejandro Jodorowsky, tem as artes do Juan Jiménez, do Travis Charest, do Jan Getov e do Das Pastoras. Não sei se eu falei certo a pronúncia desses nomes, mas com certeza tem alguma coisa errada. Mas de qualquer forma, a Caça dos Metabarões, de forma geral, pra mim já foi mais legal do que em Cal. Gostei muito mais, porque tem muito mais ação. A arte do Jimenez, assim, apesar do Moebius ser incrível, eu gosto muito mais da arte do Jimenez. Então, foi um plus ali pra mim ser o Jimenez, o artista da obra. E nesse volume aqui em específico, né, a casta já acabou. E aqui a gente tem compilado as histórias Castaka,
que são 2 tomos, que aqui a gente vai ter a história do Daial, o primeiro ancestral. Então, antes de surgir a caça dos metabarões, antes deles até irem para aquele planeta onde surge, né, a caça dos metabarões, e depois as gêmeas rivais, que foram as que deram origem ali pro pessoal que colonizou o planeta lá, que tem as pedras lá do começo da história dos metabarões. A gente tem as armas dos metabarões, que é uma história do último metabarão, do sem nome, indo atrás de armas poderosíssimas lá para poder salvar o universo. E a gente tem o livro A Linhagem dos Ancestrais, que traz um background, traz um backstage, né? Tem entrevista com o Jodorowsky, tem entrevista com o Jimenez, fala bastante das inspirações que o Jodorowsky teve para fazer a história, tem as inspirações do Jimenez para os desenhos e tudo mais, né? E assim, é muito legal ver de onde que surgiu, né, a casta em si. Que a gente vê que teve num planeta, tinha uma briga entre 2 tribos ali, e uma amaldiçoou a outra, e foi a união dessas duas por conta de uma coisa que aconteceu, que sacaneou com todo mundo ali do planeta, né? E também depois conhecer essa criatura aqui do espaço, né? Que foi a que dá a origem dos poderes dos metabarões, né? Que dá toda aquela força para eles, que é a criatura que está dentro dos metabarões, que vai passando de um pro outro, que é o Gangues. Nossa, é difícil tentar lembrar dos nomes depois que você leu tudo. E assim, né? Continua sendo aquela arte espetacular do Jimenez, que é incrível. E aqui a gente já tem, acho que esse aqui é o Travis Charest, que a gente tem as armas dos metabarões, onde ele tem que ir atrás de umas armas para ele poder derrotar umas criaturas que estão vindo de um universo à parte ali, que querem destruir tudo, né? Mas assim, eu não vou ficar adentrando tanto na história. É incrível, pra mim foi uma forma de fechar a coleção bem bacana e que me deixa ansioso para as próximas continuações ali do Jodoverso. Esse ano o Pipoca tá lançando aqueles spin-offs do Incal, inclusive uma delas está aqui nas melhores leituras de 2023. Já vai dar para saber qual que foi a única que saiu ano passado, que é a Psicoverso, né? Esse ano vai vir Kill, Cara de Cão e a Estrela Moribunda, acho que esse é o nome. Só que as coisas originais de Jodorowsky, elas são muito legais porque ele escrevendo, o cara é muito bom de roteiro, sabe? Apesar de Psicoverso ter sido muito bom, nada supera o que o Jodorowsky fez com o próprio Jodoverso, sabe? Então eu tô muito ansioso pro Tecnopapas, né, para as outras coisas que tem dele. Ainda tem um segundo ciclo dos Metabarões que provavelmente o Pipoca vai trazer. Então assim, é uma coisa que vale muito a pena. Jodoverso ali, ó, maravilhoso de pegar, viu, gente? Vale a pena, pode ir atrás. Indo pra próxima na lista aqui, é uma coisa pesada. É um gênero que eu não imaginava que eu iria gostar tanto, mas depois de você ler um dos maiores clássicos, se não o maior clássico, né? Que isso é uma coisa de debate aí pelos fãs de gibis. Foi uma surpresa incrível pra mim, que é Blueberry, volume 1, né? Aqui a gente tem os roteiros do Jean-Michel Charlier, e tem a arte do Jean Giraud. É isso mesmo? É isso mesmo. O Giraud é ninguém mais, ninguém menos do que Moebius. Isso mesmo. Isso aqui é antes do Moebius ser Moebius. Então você pega isso aqui pra ler, você fala, não, isso aqui não é arte do Moebius. Se você não conhece Moebius antes de Moebius, você fala, não, isso aqui não é Moebius, não. Mas é Moebius, cara. É Moebius. Esse aqui é Moebius e é incrível. Incrível. A arte do cara. Ele é incrível, velho. Ele é incrível. Você pega em Incal e coloca do lado, isso aqui é totalmente diferente, mano. Ele faz desenhos diferentes com as suas personalidades diferentes e as artes são todas fodas. É tipo, você fica, mano, como? Não é possível. E o roteiro do Charlier aqui é deixar você louco, porque parece que você tá assistindo filme de faroeste mesmo. Você tá lendo assim e você se sente no filme, mano. Você fica agoniado igual você fica no filme, quando o protagonista ali, você tá com medo do cara morrer
E tipo, no filme, que é uma coisa em movimento, é muito mais fácil você passar isso, né? O cara aqui com o roteiro e a arte do Moebius, ele fez isso. Eu ficava assim na ponta da cadeira lendo esse trem, louco pra saber o que aconteceu com o Blueberry. Mas beleza, aqui a gente conhece o Tenente Blueberry, que é esse fanfarrão aqui da capa, que ele é um soldado do exército americano, que o pessoal não gosta muito, né? Porque ele não tem uma boa fama ali e tudo mais. Mas uma coisa que ele tem, ele é muito justo, né? Então esse primeiro volume, ele é muito relacionado com os indígenas ali e os confrontos, né, que teve com as tropas americanas. E o Blueberry sempre foi o cara que tentou apaziguar ali esse relacionamento, né? Ainda mais quando ele percebia que tinha gente por trás manipulando o confronto entre o governo americano e os indígenas, né? E ele tentou, durante todas as histórias aqui, ele tenta sempre impedir com que isso aconteça. Só tem uma história que ele não faz isso, que é o Homem da Estrela de Prata, que é tipo um interlúdio ali, né? Porque da história Forte Navarro, Tempestade no Oeste, Águia Solitária, O Cavaleiro Perdido e A Pista dos Navarros, tem mais a ver entre uma disputa ali entre a tribo indígena dos Navarros com o exército americano ali no oeste americano, né? O Homem da Estrela de Prata é como se fosse um interlúdio ali, em que o Blueberry ele é chamado para ser um xerife de uma cidade onde o xerife foi morto, e ele foi convocado para ser o xerife enquanto o governo americano não mandava um xerife novo pro lugar, e ele tem que resolver o problema que está acontecendo ali, né? E do jeito dele, bronco e tudo mais, ele acaba resolvendo porque ele é o mocinho da história, né? E depois desse interlúdio, a gente volta para os ciclos indígenas, mas é relacionado à expansão da linha ferroviária americana. Então a gente tem o Cavalo de Ferro, o Homem de Punho do Aço e a Pista dos Sioux, né? Que é a segunda parte ali dos confrontos que existem entre os americanos e os indígenas. E você fica super agoniado também, porque você sabe que está tendo manipulação ali por trás. E o Blueberry sabe também, e ele não consegue resolver, e você fica angustiado porque toda hora uma coisa dá errada. O cara é muito bom, velho, é muito bom. O volume 2 eu já li também, já chegou, ele tá aqui, ó, aquela lombada azul ali, ó. O cara é muito bom, velho. E assim, eu nunca imaginei que eu gostar tanto de um faroeste que não gostei de Blueberry. Quando tiver os 4 volumes, assim, eu espero que o Pipoca continue a lançar as coisas, porque tem outros spin-offs do Blueberry, e espero que continue a sair tudo, porque é bom demais, é muito bom. Tipo assim, se você é fã de faroeste, obrigatório. Se você não conhece faroeste, obrigatório. Beleza? Agora, indo da água para o vinho, a gente volta pro Jodorowsky, mas o Jodorowsky está com outro cara furido aqui. E a gente está falando de um gibi tenso também, muito tenso. Borgia Integral, de Jodorowsky com Milo Manara, né? Aqui é a história da polêmica família Borgia, né? Que teve o comando ali da igreja, né, católica durante bastante tempo, devido ao seu patriarca, né, que é o Rodrigo Borgia, que foi um papa. E cara, que história pesada, bicho. Se você é uma pessoa muito ligada à igreja e católica, cara, eu não sei se isso aqui vai ser uma boa leitura pra você não, porque eles soltam umas verdades no e cru aqui que Jesus amado. Dá até medo de abrir aqui. Vou tentar abrir umas páginas mais tranquilas, né? Mas assim, não tem muito que eu possa falar aqui, né? A gente vai acompanhando a história desse cara, do Rodrigo Borgia, que se hoje ele existisse, ele ia ser o ápice dos políticos ali, né? Porque o cara, se eu vou te falar, esse cara era político brasileiro antes do Brasil ser Brasil. Se brincar, né? Deixa eu ver, não sei qual data que foi isso aqui. Não, acho que o Brasil já existia. Nossa, Roberto do céu. Para de passar vergonha, menino. Isso aqui foi quando? Século XV. Gente, ignora minha ignorância. Deixa eu só confirmar aqui. Confirmar aqui. Não, o Brasil ainda era bebê. O Brasil era bebê ainda? Ou o Brasil era bebê, ou o Brasil tava surgindo, ou o Brasil tava no mais ou menos ali no meio termo. Então assim, o cara era um político brasileiro antes de ter os políticos brasileiros mesmo, entendeu? O cara era mau, sedento pelo poder,
E tinha nem vou falar que é mais, porque os nossos políticos também é tudo depravado sexual. O cara também era um depravado sexual. Pelo amor de Deus. Isso aqui, ó, é chocante. É chocante. O Jodorowsky aqui fez uma parada chocante. E a arte do Manara é incrível. Tem uma coisa do Manara que não é que eu digo que vem me incomodando, mas o rosto das suas personagens femininas são sempre as mesmas, né? Das protagonistas, por assim dizer. Então aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. É sempre esse rosto aqui, ó. É sempre esse rosto. Ai, meu Deus. É sempre esse rosto aqui, ó. Tá vendo? É sempre esse rostinho aqui, ó. Toda personagem feminina dele, que é a bonita, é sempre aquele rosto. Então isso vem me incomodando um pouquinho. Mas tirando isso, a arte do Manara é sempre muito bonita, sabe? E o cara fez umas coisas bem nojentas, né? Esse vídeo aqui, se eu fosse monetizado, eu não seria monetizado por esse vídeo. Complicado. Mas então, aqui é praticamente a gente segue aí a história da família Borgia, né? E do Papa Rodrigo Borgia e todas as coisas inescrupulosas que ele fez. E também a gente acompanha a história da filha dele, assim, mais de perto, né? Que também era uma menina cheia de problemas. Ela é meio terrível. O fim que cada um desses caras levaram aqui foi bem merecido, tá? Eles mereciam todos os finais horríveis que eles receberam, porque eles foram pessoas muito malvadas. É só isso que eu tenho a dizer, mas vale muito a pena ler. Na sequência, a gente vai pular por um gibi nacional de terror e de um cara que eu já gostava muito e de um cara que eu comecei a gostar bastante. Então eu estou falando de Espelho Meu, do Alexandre Calari, um dos donos, sócio e editor da Pipoca Nanquim, e Robson Moura, um artista incrível que eu tive a oportunidade de conhecer na CCXP ano passado. Inclusive, fiquei conversando com ele um tempão bom lá, a gente falou das inspirações dele e tudo mais. Foi uma conversa bem legal. Eu peguei, logicamente, a edição com o bookplate autografado, né? E Espelho Meu era um roteiro de terror que o Alexandre tinha e que ele acabou convertendo aí para uma história em quadrinho, né? Acho que antes era para ser uma série, um negócio desse tipo. E aqui a gente acompanha a Laura, que é uma atriz que tá na decadência, né? Ela foi muito famosa no passado, mas hoje ela meio que fica querendo viver só nessa onda da fama dela do passado, sem se esforçar em se atualizar muito e tudo mais, né? Porque entra toda aquela parte do orgulho, do ego, né? E, tem o booklet fotografado, mas tem coisas mais legais aqui, ó. Eu tenho um autógrafo do Ale, tem esse sketchzinho que o Robson Moura fez, né? E, cara, vou te falar, o roteiro do Ale ficou muito bom mesmo. É uma história de terror psicológico, assim, que te deixa preso mesmo. E o final fica até meio ambíguo, né? Que você pode pensar que é uma coisa psicológica, mas na verdade pode ter sido realmente alguma coisa paranormal, né? Não dá pra saber por conta do estado mental da protagonista, que vai definhando com o passar do tempo, assim, de uma forma bizarra, né? E a arte do Robson Moura conseguiu espelhar isso demais. Desculpa trocar de lei, espelhar. Mas conseguiu espelhar realmente o roteiro do Alexandre de uma forma muito boa mesmo. Inclusive, o traço do cara é muito bom para esse tipo de história de terror. E eu peguei o gibi dele, que é muito renomado, que é o Casa Grande, que eu quero ler, é um dos que tá aí na lista para ler, eu tenho que pegar para ler. E assim, é incrível, vale muito a pena. Eu sempre digo assim, quando eu vou conversar de coisa nacional, gibi de terror brasileiro pra mim é a base do gibi nacional brasileiro. A gente faz muito terror e é muito bom as coisas que a gente produz, e a gente tem que dar mais moral pra isso. Eu acho que a gente não dá tanta moral e a gente devia dar mais moral. Então fica aí minha recomendação, Espelho Meu, muito bom. Agora a gente vai para outro terror incrível que o Pipoca lançou no passado, e foi o primeiro do ano. Inclusive é o primeiro gibi de autoria do roteiro desse cara, que era um cineasta, ele é um diretor de cinema. E é nada mais nada menos que Infiel, de Pornsec Pichetshot, com a arte do Aaron, acho que é Aaron Campbell, isso, e com as cores do José Villarrubia. Cara, isso aqui
é um terror da mais extrema qualidade, na minha opinião. A gente pega aqui essa parada de xenofobia e mistura com um negócio bem pesado de terror, com uma criatura assombrosa, terrorizante, que é alimentada por esse sentimento que as pessoas têm de ódio, de raiva, de medo pelos outros. Então é um monstro formado pelos sentimentos negativos das pessoas. E além de ser um terror muito bem feito, com uma arte muito boa, é um terror que te deixa encucadíssimo, assim, você fica pensando nessas coisas aqui. E não tem um final muito feliz, não. O final dele é triste. É triste, né? As coisas não dão muito certo no final, não. Acontece bastante coisa ruim. E assim, mas nossa, fala de xenofobia, gibi lacração. Cara, não. Ele sabe abordar o tema de uma forma onde não é uma forçação de barra, entendeu? É tipo assim, tudo casou de uma forma bem completa, e bem coesa e bem correta, né? Se a gente for parar pra pensar. Aqui eu tô mostrando a galeria de capas alternativas, que teve vários nomes. E, mano, aqui a gente acompanha a Aisha, que é uma muçulmana que se mudou pro prédio onde teve um atentado de bomba. Então, né, a gente junta esse fato. Ela é muçulmana, num prédio onde teve uma bomba que explodiu, onde o cara que explodiu as bombas lá foi associado com essa parada de terrorismo, e acaba que toda essa desconfiança, mal olhado, mais cai sobre ela, né? A gente também tem o fator de que ela se sente rejeitada pela sogra, pelo fato dela ser muçulmana, né? Então, e além disso, ela tá tendo uma crise da fé dela durante aquele momento, né? Então junta toda essa onda de sentimentos negativos em relação à pessoa dela, por conta de um acontecimento que ela não tem vínculo nenhum com isso. E ainda tem um momento de crise da própria personagem, né? Cara, e assim, é um gibi fantástico. Quando saiu, eu vi que muita gente realmente gostou muito, muito do gibi, então assim, não é à toa, sabe? Ele saiu em muitas listas de melhores gibis no ano que foi publicado lá fora, que foi em 2018. E é muito bom, vale muito a pena. E esse ano vai sair mais um gibi do Pornsec Pichet Shot, que é o The Good Asian, o Bom Asiático, né? Tô bastante ansioso para ler esse aí também, porque já é outra pegada totalmente diferente, é um noir ali da década de 20 ou 40, não lembro direito, mas foi um belo gibi de introdução pro mundo dos quadrinhos desse cara aqui. Nem é introdução, na verdade. O Pichet Shot, ele não era cineasta, acho que ele fez coisa, mas ele era editor, né? Agora que eu lembrei, ele foi editor de Sweet Tooth, né? O maior quadrinho aí do Jeff Lemire. Na sequência a gente vem com outro terror que na verdade é mais um suspense psicológico aí. É um gibi nacional e foi o ganhador do Prêmio Geek da Amazon do ano passado. E é de um cara que está em ascensão aí, é um brasileiro que mora na Argentina, se eu não me engano. Saiu o gibi, ou vai sair gibi dele pela Comic Zone também, que é o Como Pedra. E eu estou falando de O Monstro Debaixo da Minha Cama, do Lucas Johannathan. Essa história que ele escreveu aqui é uma história de suspense, é uma história de terror, por assim dizer, né? É uma história de terror psicológico, mas é uma história muito verdadeira. É uma coisa que acontece muito e acaba que não é tão dita, né? Não é tão vista, né? As pessoas têm vergonha às vezes de falar, mas é que ele trata do assunto que é do abuso que acontece dentro das próprias famílias mesmo, né? Aqui a gente tem um pai de família que é um monstro, que abusa da mãe, que abusa da filha, que é realmente um monstro, uma pessoa horrorosa. E chega num ponto em que isso deturpa tanto a cabeça da menina que ela não consegue discernir mais o que é realidade e o que não é. Ela sente raiva da mãe pelo que acontece com elas, sendo que também não é culpa da mãe. A mãe se sente culpada. Desculpa. A mãe se sente culpada pelas coisas que acontecem. E tem uma reviravolta muito impressionante no final desse gibi. E eu gostei bastante. É uma história que precisa ser contada, né? Precisa ser mais disseminada, né? Para as pessoas começarem a ter menos vergonha de contar, de falar, de procurar ajuda. E apesar de ser um suspense, um terror, é uma história delicada, é uma história sensível
E o Lucas Jonathan fez um trabalho excelente aqui. Ele me pegou muito de surpresa esse gibi. Nem tanto, porque na votação eu votei nele sem ler, porque foi o que eu mais me interessei. Bom, bora agilizar um pouco aí, porque o vídeo tá ficando gigantesco e já tá ficando bem tarde aqui e o sono tá chegando, né? Pra eu não ficar bocejando aqui demais, vamos acelerar o vídeo, porque a gente tem mais 4 gibis para falar. O próximo é O Último Ronin, né? A continuação aí das Tartarugas Ninja, que é o retorno do Kevin Eastman e do Peter Laird, fazendo uma história juntos novamente aí para as Tartarugas Ninja, né? Depois de muito tempo sem os dois participarem ativamente na criação das histórias, né? Fazendo roteiro, fazendo arte e tudo mais. Aqui a gente tem um retorno com o auxílio do Tom Waltz fazendo arte também. E outros pessoal aqui como Exaú, Isaac Scorza, Ben Bishop e Luiz Antônio Delgado, né? Aqui a gente vê um futuro de Nova York bem sombrio e a gente conhece esse cara aqui, ó, que é o Último Ronin, a última tartaruga sobrevivente. E essa história é uma mescla do que está acontecendo no presente dela e o que aconteceu no passado para mostrar por que ela chegou nesse ponto, né? Então a gente vê que o clã do Pé consegue conquistar e derrotar as tartarugas e os seus aliados, toma conta ali de Nova York e transforma Nova York numa cidade à parte ali dentro dos Estados Unidos, fazendo parte ali do clã do Pé e de uma ditadura própria dos caras. E aqui a gente acompanha a última tartaruga sobrevivente tentando vingar os seus irmãos e o Mestre Splinter, né, que foi todos mortos. E cara, é uma história incrível, incrível. O Último Ronin é um dos melhores gibis lançados desde então, assim, cara, é muito bom mesmo. Vai sair o spin-off do Último Ronin, já saiu na verdade, que é o Último Ronin, Os Últimos Dias, The Last Days, um negócio assim, que a gente acompanha a história do passado, a gente vai acompanhando o que foi acontecendo mesmo, e tá saindo a sequência do Último Ronin, que a gente conhece as novas tartarugas, que vai ser treinada por uma personagem que é descendente ali, né, é parente de uma personagem muito importante do universo antigo das tartarugas. E assim, é muito bom, não tem muito o que falar mesmo, não quero dar muito spoiler, você tem que ler pra realmente ver. Nem quero folhear tanto aqui, porque às vezes eu acabo mostrando qual tartaruga foi morrer ou não, e isso vai dar spoiler. Ai, que saco! Mas vale muito a pena. Tartarugas é muito bom. Esse ano saiu o crossover das Tartarugas com os Power Rangers, que é muito bom. Já terminei de ler, eu acho que eu vou fazer vídeo próprio aqui pro canal. E cara, tudo das Tartarugas é bom e eu tô torcendo pra que dê certo do Pipoca trazer a coleção atual da IDW. Porque aí vai ser o ápice, assim, né? A gente já tem a coleção clássica, a gente tem o spin-off, continuação do Último Ronin, a gente tem um crossover com os Power Rangers, agora falta ter a coleção da IDW. Aí vai ser festa pra tudo quanto é lado. Na sequência a gente vai do vinho pra água, né? A gente tinha ido da água pro vinho, agora a gente vai da água pro vinho. E eu vou falar de um gibi francês, que é uma pseudo-continuação, ou mais ou menos uma história concomitante ali, mais ou menos, do Destino Adiado, que é o gibi do Jean-Pierre Gibrat. E aqui a gente tem O Voo do Corvo, né? Aqui a gente conhece a irmã da personagem do Destino Adiado. Então aqui a gente conhece a Jeanne, né? Que é uma combatente da resistência, né, francesa contra os nazistas. E ela vai presa e ela acaba conhecendo o François, que é um ladrão sem políticas ali, e a partir daí a gente vê a fuga deles da cadeia juntos, né? E depois toda a continuação aí da fuga deles até eles conseguirem chegar onde ela precisava, né? Porque ela precisava pegar algumas informações que a irmã dela ia mandar pra ela. E tudo isso vai formando uma relação ali entre os dois, né? Essa história, diferente de Destino Adiado, tem um final um pouco mais feliz, né? Destino Adiado tem um final bem triste, na minha opinião. Fiquei bem triste com o final de Destino Adiado, mas aqui o final é mais feliz,
Como sempre, a arte do Gibra é assim, é linda demais, né? Tudo bem que, beleza, elas são irmãs, mas elas são muito parecidas, né? Tipo, é praticamente a mesma pessoa. E o roteiro também é muito bom. Inclusive, eu acho que eu me diverti mais com esse roteiro do que com o roteiro do Destino Adiado. Apesar do Destino Adiado ter sido uma história que eu gostei bastante, né? O Voo do Corvo foi mais legal, gostei mais. E espero que saia mais Gibra aí no Brasil, né? Tinha uma editora que tinha prometido aí lançar uns Gibra, mas até hoje não saiu nada, né? Acho que podia ter deixado com Pipoca, que Pipoca lançaria. Mas é isto, né? O Voo do Corvo, um gibizão. Vale a pena pegar o Destino Adiado, vale a pena pegar o Voo do Corvo. Não necessariamente você precisa de um para ler o outro, tá? Você pode ler as duas histórias independentes, porque o que você precisa saber de um, o próprio gibi vai explicar. O Destino Adiado é o que tem menos amarra em relação a esse, né? Esse tem um pouquinho de mais de amarras em relação ao Destino Adiado, mas ele explica tudo que você precisa saber no próprio gibi aqui. É uma história muito boa e não vou me repetir. Já tinha falado do Jodorowsky, do seu Jodoverso. Eu já tinha mencionado que esse gibi tinha saído ano passado também, e ele também está nesse top. Então é o Psicoverso do Mark Russell com o Yannick Paquette e o Dave McKay. Aqui é um spin-off que a Les Humanoides americana teve autorização por parte do Jodorowsky de fazer dentro do mundo de Incal, né? Então aqui a gente conhece o Psicoverso, né? Que seria ali a contrapartida do Materialverso. O Materialverso seria o universo que a gente vive, né? Então seria o universo do Incal, do Gifu, onde as coisas que existem fisicamente estão lá. O Psicoverso seria a contrapartida ali, seria o universo onde existem as ideias. Então uma coisa que ou foi esquecida ou ainda não foi inventada, tá lá. Mas quando ela é criada ou relembrada no Materialverso, ela desaparece do Psicoverso e aparece no Materialverso, né? Uma coisa bem filosófica aí. Então, qual que é o ponto de partida aqui da história, né? Que o Mark Russell quis brincar. O Incal, ele estava sumido no Materialverso, certo? Antes de começar toda a saga do Incal, né? Então ele fazia parte ali do Psicoverso. E no Psicoverso tem essas galeras aqui, ó, que eu esqueci o nome delas. Tem essas mulheres aqui, ó. Deixa eu ver até como é que chama a sociedade delas. Elas são como se fossem as protetoras ali de tudo que existe no Psicoverso, né? São as psicofreiras, né? Elas são as protetoras ali. E o Incal é a referência delas, né? Para elas é o grande bastião ali, protetor do Psicoverso. Então quando ele some, o que elas fazem? Elas falam, se ele sumiu aqui, ele vai estar lá no Materialverso. Aí o que elas fazem? Elas começam a ir no Materialverso, e para trazer ele de volta, né? E na verdade foi um trio que fez isso sem a permissão do Conselho Maior ali, né? Então elas começam a fazer realmente atos terroristas, né, em diversos planetas do Materialverso, porque dessa forma elas trazem isso pro Psicoverso e fica mais fácil delas procurarem se o Incal tá lá. O que foi legal nisso é que realmente o Mark Russell criou um prequel do Incal. Então a história aqui termina exatamente onde o Incal começa. E ficou tudo bem amarrado. Então tudo aquilo que talvez a gente não tinha entendimento do Incal antes, né? Quando a gente lê o Incal seco assim, aqui meio que explica. Tudo bem que a gente pode entrar naquela discussão, mas isso aqui não foi feito pelo Jodorowsky, não sei o que, isso aqui foi um artista americano que criou. Beleza, mas casou muito bem e tem autorização do Jodorowsky. Então você pode concordar que isso aqui é canônico. Independente do que você acha ou não, se o Jodorowsky aceitou, é canônico, beleza? E foi muito bem feito. Tem muita gente que realmente fica com um pouco de medo. Eu, inclusive, na hora do Armas do Beto Barões, eu falei, né? Que, tipo assim, apesar de eu gostar bastante, né? Ainda tem aquele certo receio. E eu ainda acredito que as coisas que tem em mão 100% ali do Jodorowsky são melhores. Mas esse aqui fez um bom trabalho e por isso que tá nesse top. E tô muito ansioso pela história do Kill Cara de Cão, porque é um personagem também que a gente tem muito pouco background. A gente sabe que ele é fodão e tudo mais, mas a gente viu um pouco dele na Caça dos Meta-Barões, viu um pouco dele na saga do Incal, mas a gente não viu só sobre ele, né? Então vai ser legal
ler o gibi só sobre ele, entender mais sobre esse personagem. E o Psicoverse fez um ótimo trabalho em trazer o antes do Incal, né? Apesar de ter um gibi antes do Incal, esse aqui realmente traz um prequel pro Incal. E outra coisa, o Mark Russell tava na CCXP do ano passado, infelizmente eu não tava ainda com esse gibi em mãos, mas ele é um cara muito simpático e só isso me fez gostar também muito do gibi, porque ele era um cara muito legal. E chegando no último gibi, na ordem alfabética, no 10º quadrinho, 15º obra do Pipoca Nanquim, a gente chega em Verões Felizes, edição integral, nesse formato enorme aqui, roteirizado pelo Zidro e desenhado pelo Jorge Lafebre, né? Isso aqui era um gibi que saía pela Sesc, só que a Sesc abandonou tudo e não tinha terminado de publicar. Aí o Pipoca foi, pegou e publicou tudo junto. Então aqui a gente tem a história compilada completa. E o porquê que isso aqui entrou no meu top? Porque esse aqui é um slice of life. Aqui a gente acompanha uma família, os Falderhout, indo para as férias todo verão. Então a gente acompanha as férias de verões desses caras. E a gente vai vendo a família dele crescer, a gente vê as intempéries que essa família vai passando, a gente vê as felicidades que essa família vai passando. Então é um tipo de gibi que eu gosto. Eu gosto muito disso, de coisa do dia a dia, do cotidiano. E a arte do Jorge Lafebre é muito bonita, né? É bem quadrinho franco-belga, né? Da linha branca, né? E a história é muito boa, é muito divertida, né? Você acompanha uma família, passando os verões juntos. E tem de tudo, né? A gente acompanha os momentos de dificuldade do casal, a gente acompanha os momentos de felicidade do casal, a gente acompanha as mudanças das crianças, os crescimentos, né? Passando pela fase da criança, passando pela fase da juventude, da adolescência, até chegar na parte pré-adulta ali, chegando até no adulto em si, né? E assim, é espetacular, é uma obra-prima e que todo mundo deveria ter mesmo, assim, né? Faz diferença. Esse aqui acho que é um dos gibis, assim, que pra quem é fã de quadrinho tem que ter. Não tem jeito de não ter. Porque ele é realmente para todos os públicos, ele é para todos os gostos, ele tem de tudo. E foi outro acerto gigantesco do Pipoca. E assim, é o que me dá esperanças para outras obras que foram abandonadas pela Sesc e também para outros editores como a Intrínseca, de um dia voltar nas mãos de alguma editora aí, né? Que a gente tem outras obras-primas aí, como Valerian, Black Sad, né? Que ficou tudo inacabado, e torcer para um dia alguém trazer, que nem Pipoca Nanquim fez com Verões Felizes, né? Vale muito a pena, muito bom e é para todo mundo. E é isso, galera. O vídeo chegou ao fim, né? A gente falou aqui de 15 obras. Eu acho que o vídeo vai ficar meio grande. Eu acho que eu não vou separar em duas partes não, mas se separar em duas partes, vão ser duas partes. Se não, vai ficar um videozão só de quase 1 hora aí, né? Apesar de eu ter tentado falar o mínimo possível, né? Acabou que teve uns aí que eu falei um pouquinho demais. Mas como eu já tinha dito no interlúdio entre mangás e quadrinhos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no botão se inscrever. Eu acho que ele brilha quando a gente fala a palavra inscreva-se. Não sei se só funciona para quando a gente fala subscribe, mas inscreva-se aí no canal. Deixe seu comentário, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, né? Eu sei que aqui a gente tem um passo de tartaruga para lançar vídeo, mas agora que eu cumpri essa minha promessa de fazer o top 10 quadrinhos, top 10 mangás e top 10 Pipoca Nanquim, agora eu consigo me livrar um pouco das amarras do meu toque que eu tenho de querer fazer as coisas tudo na ordem que eu criei na minha cabeça, ser um pouco mais rebelde, falar do que eu quiser aqui dentro, né? Então eu vou começar a trazer vídeo de resenha mesmo, de uma obra. Não vou trazer de todas que eu li, mas as que eu acho mais importante para trazer aqui. Me siga também nas minhas mídias sociais, tá tudo aqui embaixo, que nem eu já tinha mencionado. Então tem Scooby, Guia dos Quadrinhos, My Anime List, o Instagram. Instagram eu sempre estou postando lá, então clica aqui, Instagram do Leituras do Azen, vale muito a pena. Esse ano, não, esquece, não vou falar aqui isso aqui não, isso aqui é de outro assunto. Eu vou fazer outro vídeo para falar disso, mas é uma notícia muito boa que a gente tem aqui pro canal. E é isso, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau.